Hoje o dia começa cinza. Aí você fala, cinza por quê, Thiago? Porque morreu hoje uma das grandes personalidades do Brasil. Morreu Elke Maravilha, aos seus 71 anos. Ela que sempre transbordou cor, ela que sempre transbordou alegria, ela que sempre transbordou inteligência, infelizmente foi vítima de uma úlcera. A Elke Maravilha, há quase um mês, foi internada em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, para tratar dessa úlcera, só que, infelizmente, ela acabou falecendo por volta da 1h da madrugada de hoje. O irmão da Elke Maravilha, o Frederico, conversou com a imprensa, falou o que aconteceu. No decorrer do nosso programa, nós vamos explicar tudo o que aconteceu. A Natasha, sobrinha da Elke Maravilha, também falou com a imprensa, falou também de uma cirurgia que poucas pessoas sabiam, que aconteceu no último sábado, aonde a Elke Maravilha teve algumas complicações. No programa de hoje a gente vai falar sim sobre a Elke Maravilha, vamos falar sim que a Elke Maravilha, numa declaração recente, falou que já estava preparada para a morte. Quando ela completou 70 anos, ela deu uma entrevista para o jornalista Bruno Astuto da revista Época e deixou essa frase: eu já estou preparada para a morte. E ela explica a diferença da morte para os latinos e para os povos do mundo todo, porque a Elke, antes de ser só uma jurada de televisão, antes de ser uma cantora, sempre foi uma pessoa muito inteligente. Poucas pessoas sabiam de quão era talentosa a Elke Maravilha, de quantas línguas ela falava, de quão ela estudou e de quão ela tinha essa intimidade, principalmente com, eu não poderia dizer mediunidade, mas com o sagrado, porque ela sempre foi uma mulher que sempre falava, né, do sagrado ao profano, Elke Maravilha. Para a gente começar e relembrar um pouco da Elke Maravilha, daquela Elke Maravilha que começou na televisão exatamente no ano de 1972, quando uma pessoa ligou para ela, despretensiosa, falou assim: olha, você não quer participar de um programa de televisão de um apresentador chamado Chacrinha? Ela falou: olha, eu não assisto muito televisão, mas é legal. E acabou consultando amigos. Quando ela consultou os amigos, ela falou: olha, tem que ir, o Chacrinha é um grande apresentador, você vai se divertir. É um apresentador que tem uma buzina. Aí ela, mais do que depressa, inteligente, porque nunca tinha assistido o programa do Chacrinha, ela decidiu comprar uma buzina e assim que o Chacrinha apresentou na televisão, vem pra cá, Elke Maravilha, ela entrou buzinando. Não preciso nem dizer que a partir daí ela já conseguiu ganhar a simpatia, não só do Chacrinha, mas também de todos os telespectadores que assistiam o programa do Velho Guerreiro. Para lembrar um desses momentos clássicos, inclusive, da Elke Maravilha, a nossa produção separou um trecho muito bacana da Elke com o Velho Guerreiro. Coloca aí pra gente ver e relembrar. Sempre muito bonita, né, Elke Maravilha? Tarcísio Meira. Olha, o Mário. Grande Mário Gomes. Gente do céu, que júri é esse maravilhoso? Ei, Velho Guerreiro. Costinha. Boa tarde, criançada. Ei. São Paulo que tá aí também, um beijo enorme pra vocês. Saudade. E Brasil, um beijo enorme. Meu amor, você é maravilhosa, você tem tudo, você é linda, sabe que onde fica de cabum, é simpática, canta bem, o que mais você quer, vai pro trono, claro, claro, claro. Quando a Elke falou ali saudades é o que a gente vai ter de você, Elke Maravilha. Saudade do seu talento, do seu profissionalismo, da sua alegria, da sua exuberância, do seu misticismo, da sua inteligência. A Elke sempre foi uma pessoa que não conseguia passar despercebido. Aonde a Elke Maravilha passava, era onde as pessoas olhavam. E é isso que a Elke Maravilha gostava. Ela gostava de chamar a atenção. Mas não é chamar a atenção de uma forma gratuita, só de ser exótica.
era chamar a atenção, inclusive pelo comportamento que ela tinha com os colegas no bastidor. Muitos amigos aqui da Rede TV que trabalharam com a Elke Maravilha, quando me encontraram aqui no corredor, por exemplo, eu fui na maquiagem, encontrei o Marcos Magalhães, que foi inclusive maquiador dela nos tempos de SBT, quando ela era jurada do show de calouros. Ele estava transtornado. Por quê? Porque não só perdeu a Elke Maravilha, mas perdeu uma amiga, perdeu uma confidente, perdeu uma pessoa que partilhava dos seus momentos de alegria e inclusive de tristeza também. Porque a vida da gente é assim, né? Nós temos alegrias, nós temos tristezas, mas o que nos move e o que nos dá força para continuar a nossa caminhada são as pessoas que muitas vezes estão do nosso lado. Por falar em pessoas que muitas vezes estão do nosso lado, quem ficou do lado da Elke Maravilha durante todo o tempo foi o Frederico, o próprio irmão da Elke Maravilha, que estava acompanhando dia após dia o tratamento da Elke. Ela se internou na casa de saúde lá no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, só que infelizmente a Elke teve complicações. E você me pergunta, Tiago, mas o que aconteceu com a Elke? Por que ela morreu? O laudo ainda não foi passado, mas o irmão da Elke Maravilha, o Frederico, em entrevista agora para a imprensa, falou que foi através de falência múltipla dos órgãos. Ela tinha diabetes, ela tinha problemas de saúde, ela tomava muitos remédios, tinha problema também no coração. A gente não sabia disso, né? Porque a Elke, quando estava nos programas de televisão, quando ela vinha a público, ela só mostrava a alegria que ela sempre teve de viver. E por falar em alegria, e é assim que eu tenho certeza que a Elke Maravilha gostaria muito que a gente lembrasse dela com essa alegria, com essa exuberância. Nós separamos, olha aí, ó, essa imagem é o que mostra, né? E pouca gente sabe, inclusive, que a Elke Maravilha nasceu na Rússia, justamente em 1945. E veio para o Brasil pequenininha, veio para o Brasil com 6 anos. Acabou vivendo na cidade de Itabira, em Minas Gerais. Aí depois de Itabira, ainda pequenininha, ela mudou para uma outra cidade, para um sítio em Jaguaruçu, que também é no interior de Minas Gerais. Lá com os irmãos, trabalharam inclusive como camponeses, né, trabalhando no campo, só que a beleza da Elke Maravilha sempre chamou a atenção. E quando a gente fala de Elke Maravilha, o primeiro programa de televisão que a gente lembra é justamente do Chacrinha, como eu falei para vocês, quando ela chegou justamente no ano de 1972. E quando a gente fala de Chacrinha, a gente sempre lembra de quem? Da Chacretes. E a maior chacrete que o Brasil tem, e é reverenciada não só porque é minha amiga, mas porque quando você fala de Chacrinha, você lembra de Chacretes e você lembra de Rita Cadillac. Ela que está comigo aqui ao vivo hoje, claro que a gente já viveu momentos muito felizes, mas hoje é um momento muito triste, né, Rita? Bom dia para você. Bom dia, Tiago. É sim, filho. É triste, né? Uma pessoa tão alegre, tão expansiva. Querida, né, Rita? Muito querida, amiga, divertida. São elogios para ela, sabe? Bom caráter. Ô Rita, você se lembra do primeiro momento que você viu a Elke Maravilha, que você conheceu a Elke Maravilha? A Elke eu conheci, o primeiro momento que eu conheci a Elke foi no Rio de Janeiro. Ela com aquela altura toda, Grandona, com aquela loucura dela de cabelos coloridos, cabelos ao vento, um batom vermelho, andando em plena Nossa Senhora de Copacabana e chamando a atenção de todo mundo. Foi ali que eu conheci Elke. E como é que ela é conviver com a Elke no programa do Chacrinha, né? Porque ali vocês tinham, igual a gente mostrou aí no vídeo, eram jurados permanentes, alguns fixos, mas muitos rotativos. E a Elke era uma dessas juradas que tinha cadeira cativa, né, no programa do Chacrinha. Ela era cadeira, ela não podia faltar. Se ela faltasse é porque ela estava com algum problema sério. E como é que era conviver com ela? Ela sempre... Porque assim, algumas pessoas são extremamente generosas no ar. No bastidor, a história é totalmente diferente. Você que convivia com a Elke Maravilha, no ar e nos bastidores, como é que é a convivência com a Elke, Rita? É o que eu te falo, ela era uma pessoa totalmente do bem.
Ela era uma pessoa amiga, ela era, sabe, assim, dedicada, ela era acessível. Ela chegava perto de você, se ela visse que você estava meio tristinha, ela chegava, perguntava, falava, conversava, você já saía sorrindo. Eu tive várias vezes isso com ela, entendeu? De eu estar meio triste por algum motivo, e de repente ela começou a conversar, a fazer graça comigo e me deixar alegre, né? Então é uma pessoa que eu sempre soube que ela é do bem, ela sempre fez bem para todo mundo. Era uma pessoa que chegava lá já fazendo, botando fogo dentro do programa, nos bastidores, eu não digo. Ela fazia questão de ir no camarim conversar com a gente. Entendeu? Então ela era uma pessoa maravilhosa e eu conheci, permaneceu uma amizade muito grande, a gente se via sempre. A última vez que a gente se viu foi no musical Chacrinha. Olha, eu cheguei em casa ontem à noite com a notícia muito triste, mas muito triste mesmo. Ô Rita, e você sabia desses programas de saúde que é o que vinha passando? Porque ela estava com sucessivos problemas de saúde. Quando foi a última vez que, por exemplo, você viu? Você falou que foi na estreia do Chacrinho musical. Isso foi ano passado, ano retrasado? Não, sim, ano passado. Mas esse ano eu tive com ela, que nós tivemos uma festa que nós fomos também. Ela foi como atração e eu também fui. Entendi. Mas ela reclamou para você de algum problema de saúde, de alguma indisposição? Não, ou ela continuava... ela nunca reclamou. Ela nunca reclamou de nada. Ela sempre era aquele negócio, ela tomava a vodkazinha dela, que ela preferia mais a cachaça do que a vodka, apesar de ser russa. Ela gostava era da cachaçinha dela. Sei. E tomava a cachaçinha e era alegre, e estava sempre bem disposta. É claro que às vezes tem um dia que você está indisposta. Claro. E isso aí você viu que foi uma coisa que ela foi fazer uma cirurgia de última hora e ficou. E ficou no hospital. São as coincidências, né? As coincidências, infelizmente, as tristes coincidências da vida e a vida, infelizmente, nos prega algumas infelizes coincidências. Rita, queria de verdade agradecer a sua gentileza de falar comigo. Tiago, você sabe que eu te amo de paixão. Eu também. E eu poderia ser a hora que fosse, você sabe que com você eu falo tranquilamente. Você é um grande menino, uma pessoa que eu gosto muito, você sabe disso. E falar da Elke, sabe, eu estou aqui muito triste, estou aqui esperando para saber onde vai ser, como que vai ser, quando vai ser, para mim ver se dá para mim ir. A nossa produção também está apurando todos os detalhes. Os familiares, eles chegaram no comecinho da manhã para ver como é que serão tratados os detalhes pro funeral. Provavelmente deva acontecer no próprio Rio de Janeiro mesmo, mas a gente, inclusive aqui no Tá Sabendo, vai informar assim que os familiares liberarem essa informação. Provavelmente vai ser no Rio, provavelmente se deixarem a família Barbosa, se deixar, vai ser ali mesmo, junto do painho dela, como ela sempre chamou ele. É isso aí. Rita, muito obrigado. De nada, meu amor. E espero que a gente possa se reencontrar no vídeo de formas mais alegres, não é? Se Deus quiser, amém. Obrigado. Nós continuamos... Beijo. Nós continuamos ao vivo, 9h13. Só que a Elke Maravilha não só participou do programa do Chacrinha, ela também teve um legado muito grande no próprio show de calouros, onde ela começou como jurada e depois, quando o Silvio se ausentou do show de calouros, ele fez um rodízio entre todos os jurados e a Elke Maravilha era, sim, uma das apresentadoras do show de calouros. Mas agora a gente relembra o momento da Elke no show de calouros no SBT, olha só. Vamos chamar o candidato que é Valdecir Serga. Valdecir Serga, vem aí. Onde é que está o Valdecir? Eu nunca vi gostar tanto da Elke Maravilha. Valdecir, você vem cantar ou vem pegar na mão da Elke Maravilha?
Vamos fazer o quê? Como é que é? O que é? Oi, gente, tudo bem? Tudo legal, gente? Tudo legal. Tá tudo bom. Mas você pegou na mão dela? Fazer o quê, né, Francisco? Fazer o quê? Gostou dela? Demais, ficou com tudo, né? É, então tira esse microfone aí, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vem pra cá, pronto. Olha, você viu aí esse momento da El Que Maravilha? O jurado, ele estava meio atrapalhado e foi justamente falar com a própria El Que Maravilha. É o fã, né? Foi lá, queria um afago da El Que Maravilha, mas olha, eu tenho uma história para contar da El Que Maravilha, que se você não sabe, e poucas pessoas sabem, eu vou contar hoje no programa. Eu estava conversando com amigos amigos da El Que Maravilha, antes de entrar no ar, e eles me contaram essa história. São momentos, eu diria que são momentos ímpares e impagáveis. Eu prometi para você que ia contar uma história que poucas pessoas sabem sobre a El Que Maravilha. Porque quando a gente lembra da El Que Maravilha, lembra desse visual aqui dela, de um visual exuberante, de um visual exótico, e foi justamente este visual que chamou a atenção de uma pessoa que assistia a El Que Maravilha pela televisão. O que essa pessoa queria? Essa pessoa queria namorar a El Que Maravilha. E como ela teria que fazer isso? Ela teria que ir pessoalmente até os estúdios que ficavam ali no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, para tentar olhar no olho. E você sabe que a El Que Maravilha, ela sempre gentil, sempre simpática, mas sempre também muito cuidadosa, ela decidiu dar uma chance para essa pessoa que gostaria de namorá-la. E ela levou esse sujeito para casa. Começaram a namorar, só que um dia a El Que Maravilha chega antes em casa e pega esse namorado, essa pessoa que ela muito gostava, ela pega essa pessoa com as suas próprias perucas. Aí você fala, Tiago, não é possível, eu estou te falando a verdade. Essa foi uma entrevista que a própria El Que Maravilha concedeu. E num desses momentos, ela chega e começa a indagar o rapaz, que até então era uma pessoa que ela estava conhecendo melhor. Mas me diga uma coisa, o que você tem que usar minhas perucas? Por que você está fazendo isso? Por que você está vestido de El Que Maravilha? Porque a pessoa, segundo a própria El Que, gostava tanto dela, mas tanto dela, que gostaria de viver igual a El Que Maravilha. Essa pessoa nada mais era do que um psicopata. Era uma pessoa que gostaria de proibir e de cercear tudo o que a El Que Maravilha poderia fazer. Se ela fosse num programa de televisão, ela até poderia, mas os minutos contados. Os compromissos que ela tinham que ter a aprovação dessa pessoa. O que a El Que Maravilha fez, com medo de morrer, saiu do seu próprio apartamento e deixou a pessoa lá, pedindo para que ela sempre se retirasse, para que ela não ficasse mais no apartamento, porque senão ela denunciaria a polícia. A pessoa, mais do que depressa, depois de muito conversar, saiu do apartamento e permitiu que a El Que Maravilha voltasse para aquele lugar que era sim o seu lar. A El Que Maravilha sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, sempre falou sobre sexualidade como poucas pessoas falavam na TV brasileira, sempre foi despida de todo e qualquer preconceito. Eu tenho mais um trecho da El Que Maravilha que eu tenho certeza que você vai gostar de recordar comigo. A El Que Maravilha também sempre foi presença muito frequente nessa casa, na Rede TV. E a Luciana Gimenez recebeu a El Que Maravilha aqui. Olha este primeiro trecho aonde a El Que Maravilha fala sobre a sua origem. A origem que ela teve na Rússia, nascida na Rússia, vindo para o Brasil e aí mostrando que tem também um sangue tupiniquim. Olha só. Nasceu na Rússia. Nasci na Rússia, de pai russo, mãe alemã. A minha avó paterna era mongol, da facção dos Tartar. Meu avô era meio azerbaijane e meio viking, nascido no Azerbaijão. Nossa, então, eu sou uma babado. vira-lata. Uma vira-lata amada por todo o Brasil. É assim
que se você se considera vira-lata, eu coloco mais algumas palavras. Amada, Elke, você sempre foi muito amada, muito admirada por todo o Brasil. Tem mais um outro trecho, onde a Elke Maravilha fala do seu início, do seu começo de carreira e fala também por que o pai escolheu o Brasil. Tantos países para que o pai da Elke Maravilha pudesse conviver, pudesse viver, e ele justamente escolhe o Brasil. Por que, Elke? Conta pra gente. Aí tinha 3 países que recebiam imigrantes: Nova Zelândia, Canadá e Brasil. Aí ele, graças aos deuses, ele escolheu o Brasil. Falou, vamos lá para um calorzinho. Não é isso não. Eu perguntava, por que você escolheu o Brasil? Aí ele falou assim, porque o Brasil é o país das infinitas possibilidades. É verdade. Aí eu perguntava, o que é isso? O que é infinitas possibilidades, né? Aí ele falou assim, viva e aprenda por você. Porque ele não dava o caminho assim, ele fazia a gente raciocinar. Aí eu perguntava para as pessoas, o que meu pai quer dizer com infinitas possibilidades? Aí tinha gente que falava, porque no Brasil pode ganhar muito dinheiro. Eu falei, não, meu pai é idealista, não é dinheirista, então não é isso que ele está procurando. Ele deve ver algo além disso. Até que um dia eu percebi o seguinte, eu tinha um amigo que era judeu, e o melhor amigo dele era árabe, islâmico, e eles iam juntos para um centro de macumba. Falei, olha, o Brasil é o país das infinitas possibilidades. Olha, no mais um trecho que eu vou mostrar para você, a Elke Maravilha fala, ela abre seu coração e fala por que ela decidiu pegar um martelo para agredir o seu pai. Você sabia dessa história? Eu não sabia. Hoje, prestando uma homenagem a ela, uma das maiores personalidades do Brasil, jurada sempre de coração mole, sempre querendo fazer um afago naqueles que passavam desfilando o seu talento e outros passavam justamente só para ver de perto aquelas pessoas que admiravam na televisão, né? Os jurados são sempre alguns ranzinzas, outros amorosos, e a Elke Maravilha era essa jurada amorosa que queria sempre estar perto das pessoas. Sempre colocava a mão no queixo das pessoas e falava, ô criança, não é? Ô criança. E foi assim que uma vez ela me encontrou aqui nos bastidores da Rede TV. Agora, eu deixei, antes de ir para o intervalo comercial, uma pergunta no ar. Na verdade, um momento do Super Pop, aonde a Elke Maravilha abriu seu coração e falou que tentou agredir o seu pai com um martelo. Eu, particularmente, desconheço essa história e vou ficar sabendo junto com você agora. Coloca aí. Por que você atacou o seu pai com um martelo? Eu ataquei. Eu tinha 6 anos de idade, eu não conhecia aquele homem. Ele ficou 6 anos num campo de concentração na Sibéria, porque ele era traidor da pátria, prisioneiro político. E aí ele fugiu, conseguiu fugir, encontrou a gente na França, em Estrasburgo, minha mãe e eu. Ele foi beijar minha mãe, eu não conhecia aquele homem. E eu já nasci boazinha, peguei um martelo e pum na cabeça dele. E ele guardava o martelo. Ele falava, olha, você é patricida. Eu falei, sou. Até nos momentos complicados, a Elke Maravilha consegue nos colocar um sorriso no rosto. Você sabe que a Elke Maravilha também, ela não foi só jurada, ela não foi só cantora, não foi só atriz, mas ela também foi cerimonialista. É porque no ano de 2015, ela celebrou a união de um casal gay em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí quando perguntaram para ela, ela falou assim, olha, a gente não nasceu apenas para viver, e sim para conviver. Eu aprendi que um tem que amar mais o outro melhor. Aí vocês decidem quem vai fazer o quê. Ela celebrou essa união em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Agora tem mais um outro trecho da Elke Maravilha. Por quê? A Elke Maravilha, ela sempre foi mística. E nesse trecho ela fala sobre espírito. Olha só.
E eu tive muita sorte, porque como eu já nasci velha, Como nasceu quando velha? eu tenho um espírito muito velho. Então, quando eu envelheci, eu não fiquei infeliz com isso, porque os espíritos jovens, quando envelhecem, ai meu Deus, ficam tão tristinhos. Você sabe que eu tenho... Porque um espírito jovem com corpo velho fica triste. Agora, um espírito velho com corpo velho fica em casa. Viver 1 minuto, viver 10 anos, viver 20 anos, viver 100 anos dá na mesma. Será? É porque o importante é nascer e morrer. De resto, é uma linguiça que a gente tem que encher. Não, eu adoro. E a gente tem que encher uma linguiça saborosa, né? Não é uma linguiça indigesta. Então, essa coisa do tempo, é a gente que inventou para se situar. E quando o Bruno Astuto perguntou para Elke Maravilha, Elke Maravilha, você tem medo da morte? Ela responde desse jeito, eu estou pronta para morrer. Me preparo todos os dias para isso, a morte é amiga, gente. Aqui as pessoas não são muito preparadas. O anglo-saxão não é complicado, o latino é muito dramático. Se a morte fosse ruim, ela não teria dado para todo mundo. Existe um ditado alemão que diz, não leve a vida tão a sério, porque ela terá um fim. Essas são as palavras da inesquecível da Elke Maravilha. Elke, o nosso respeito, a nossa gratidão e tudo de melhor.